Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. A Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, a Coab Minas, existe desde 1965 e foi fundada para combater o déficit habitacional no estado. Ao longo de toda a sua existência, a companhia já investiu cerca de R$1,5 bilhão e construiu cerca de 113 mil moradias em 370 municípios mineiros. Hoje, o único escritório que permanece ativo no estado fora da capital é a Regional de Uberlândia, que abrange 91 municípios. No início do mês, o advogado e ex-vereador de Uberlândia por 3 mandatos, Adriano Zago, assumiu a supervisão regional a convite do diretor-presidente da Coab Minas, Weber Dias Oliveira. Adriano Zago é o nosso convidado de hoje para falar desse novo desafio na carreira e sobre as políticas públicas de habitação do governo de Minas. Obrigado, Zago, pela presença aqui no Band Entrevista. Eu que agradeço, Bagnete, Vitor, a oportunidade de poder falar à população de Uberlândia e também agora da região, né, assumindo esse importante cargo, como você disse, a supervisão regional da Coab Minas aqui em Uberlândia, em que teremos muito trabalho, haja vista os outros escritórios do estado terem fechado, né? Participa dessa entrevista o jornalista e apresentador do Bora Minas, Victor Albergaria. Victor, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no Band Entrevista. Eu que agradeço o convite, Ricardo, agradecer ao Adriano pela presença e a vocês de casa por estarem acompanhando a gente. Um assunto de interesse geral, a gente tem certeza disso, viu, Zago? Aí eu quero saber de você o seguinte, a sua experiência no Legislativo, né, de pelo menos 12 anos aí, também foi candidato a prefeito de Uberlândia nas últimas eleições e agora integra o governo do estado sob o comando do governador Romeu Zema. Como é que é essa transição e o que te credencia a assumir a Coab Minas? Primeiro, dizer da satisfação, né, do orgulho de poder fazer parte do governo, né, que os números mostram, você tem feito aí um bom trabalho e numa área que a gente conhece bem, palavras do próprio presidente da Coab, o presidente Weber, de que disse que queria um perfil técnico para assumir aqui o escritório regional em Uberlândia. Então, acredito que tenho o conhecimento da área pelos anos do Legislativo, em que trabalhamos muito, inclusive, pela defesa da moradia. Hoje, Uberlândia, existe um cadastro de mais de 50 mil pessoas em busca da sua moradia, que, diga-se de passagem, um direito social previsto na Constituição Federal, né? Então, nós não estamos falando de um mero favor a essas pessoas que mais precisam, mas um direito garantido pela Constituição. Mas a gente sabe a dificuldade, o programa antigo, né, Minha Casa Minha Vida, há mais de 6 anos que Uberlândia não há esse programa, agora Casa Verde e Amarela. Então, a Coab, por muitos anos, como você falou no início, há mais de 50 anos contribuiu sobremaneira para diminuir esse déficit, que ainda existe e é ainda maior, né? Então, mas hoje esse trabalho de construção de conjuntos, como foi no passado, está suspenso, né, por parte da Coab, mas há interesse do governador e também da presidência da Coab de a gente retomar a construção de casas, mas agora num outro modelo, né, o que nós chamamos de PPP, Parceria Público-Privada. Adriano, por que as outras regionais da Coab foram fechadas em Minas Gerais? Você até conversava com a gente fora do ar que até demanda da Zona da Mata está chegando para vocês. Existe uma perspectiva para que esses escritórios sejam reabertos e que todas as áreas do estado sejam atendidas pelo governo do estado nessa política habitacional? Quem conhece o governo Zema é contenção de despesas, né, de gastos. Isso onerava o cofre os cofres da Coab, só que Uberlândia, por uma demanda específica do Glória, que demanda muito da Coab, resolveu-se manter esse escritório. Então, os outros estão tudo concentrado em Belo Horizonte, na cidade administrativa, onde que é a sede da Coab também, mas acredito, como você lembrou, que outras cidades nos demandarão, né? Nós temos uma estrutura aqui e acredito que nós daremos conta de também atender essas regiões, essas cidades. A Coab ela faz parte da história de Uberlândia, porque se a gente for buscar num passado até um pouco distante, o bairro Luizote de Freitas, o Santa Luzia,
o próprio Segismundo Pereira, né, foram conjuntos habitacionais criados em função desse trabalho da Coab Minas anteriormente. E hoje, como é que temos só o Glória, que está hoje nesse guarda-chuva da Coab? Como é que é isso? Aqui em Uberlândia, para lembrar, mesmo esses conjuntos terem sido feitos há muitos anos, a exemplo do Luizotti Freitas, que inclusive é o maior, né, já construído pela Coab, mais de 4.000 casas, ainda há imóveis, né, pendentes de regularização, seja de escritura, inadimplência ainda existe. Fizemos aqui no ano de 2018, salvo engano, um mutirão para a regularização desses imóveis e estamos propondo para o início do ano que vem, de 2022, outro mutirão. Então, para que as pessoas possam vir regularizar aqueles que estão inadimplentes e aqueles que estão pendentes de documentação. Exemplo, o mutuário às vezes faleceu, a família não fez o inventário, isso continua no nome do mutuário até hoje. Então precisa e há interesse da Coab nesse sentido em fazer essa regularização. Só para a gente entender a diferença, existem outros assentamentos em Uberlândia. Tem o Fidel Castro, o Santa Clara, que eu estou lembrando agora de cabeça, mas houve toda aquela discussão, aquele problema em relação ao Glória na década passada, a tomada do local que era da Universidade Federal de Uberlândia, depois a União acabou cedendo. O que diferencia a situação do Glória para os outros assentamentos e o que impede esses outros assentamentos no futuro, ou neste momento, no caso, virem a ser regularizados também? Vitor, a principal diferença é porque o Glória era uma área pública, né, pertencente à Universidade Federal de Uberlândia, consequentemente da União, em que houve todo um esforço, né, de várias instituições, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, própria Prefeitura e, sobretudo, os moradores que hoje residem no Glória, para que aquela área fosse regularizada. Nós estamos falando de mais de 2.000 famílias estabelecidas ali no Glória. Você citou o Fidel Castro, ali é uma área particular, né? Não quer dizer que futuramente a Coab, a exemplo do que fez no Glória, possa contribuir no processo de reurbanização, né? Não é a função da Coab fazer isso, né? A questão específica do Glória é porque a Prefeitura não quis assumir. Quando foi feito o termo de doação, a Prefeitura falou que não tinha interesse em assumir a infraestrutura do Glória. Foi quando entrou o governo do Estado, por meio da Coab, para poder administrar tudo isso. Mas lembrando, os recursos são dos próprios moradores. Os próprios moradores que estão pagando pelos seus lotes as prestações mensais para poder fazer essa infraestrutura. Nós estamos tentando antecipar isso. Aqui não é uma promessa, a gente está trabalhando nesse sentido para fazer aportes para que a infraestrutura seja feita de forma mais rápida. Porque se for esperar os moradores pagarem para juntar dinheiro em caixa para fazer toda a infraestrutura no bairro, isso vai levar anos, né? Hoje, o fundo, né, que é administrado pela Coab, já tem recurso na casa de 6 milhões de reais. Até para ficar claro para o pessoal de casa, como é que caminham o governo do estado e governo municipal, Coab e Prefeitura de Uberlândia, né? Vamos pegar o caso específico do assentamento Glória, hoje o bairro Edson Prieto. Quem é responsável pelo quê? Elas não coexistem, não trabalham juntas para dar a infraestrutura necessária para Sim, aqueles... pertinente a sua pergunta. Inclusive, eu quero aqui aproveitar esse espaço desde então para poder estabelecer esse diálogo com o governo municipal, independente de questões políticas partidárias, porque nós trabalhamos pelo povo e para o povo. Então, não pode haver essa disputa. A Coab até aqui sempre teve uma boa relação com a Prefeitura, mas é importante distinguir os papéis. Quem faz o quê? A responsabilidade. Quando foi assinado o termo de ajustamento de conduta referente à regularização do Glória, a Prefeitura assumiu a construção dos equipamentos públicos, né? Escolas, creches, postos de saúde. Certo. Então, quando chegar o momento, a Prefeitura será responsável por isso. Certo. Hoje, a infraestrutura, como dito anteriormente, cabe à Coab, que assumiu essa responsabilidade. Iluminação pública, asfalto, esgoto. ligação de água e esgoto, captação de água. A iluminação
o governo passado ainda, o governo de Fernando Pimentel, que fez a ligação da CEMIG, né, da energia, e agora a prefeitura, mais recentemente, trocou as lâmpadas, colocando lâmpada de LED. Inclusive, quando iniciou esse processo de troca da iluminação pública de Uberlândia, eu ainda estava na Câmara quando foi aprovado isso pela prefeitura, o primeiro bairro a receber a iluminação foi o Glória, né? O que é um grande avanço, isso é importante. Mas o principal é toda a infraestrutura do Glória, que é esgoto, água, o recurso que tem em caixa. Foi feita uma pesquisa no Glória e eles responderam, né, que a primeira infraestrutura que eles queriam receber e vão receber era a ligação de água, né? Então, escolha deles, um bem vital para todos nós, então isso é importante. Os projetos já foram aprovados e a prefeitura entrou para cooperar nesse processo, fazendo o processo licitatório. Quanto já andou? Você falou que são cerca de 2.000 famílias. Quanto já andou dessas obras de infraestrutura? Ainda não andou. Nada. A licitação está em curso. E até uma audiência agora na Câmara, foi postergado, não foi? Não, a abertura da licitação. A abertura da licitação. Suspendeu-se por conta desse final de ano. Estava previsto agora meados do dia 20. Prorrogou-se para janeiro, né? E assim faremos com os outros projetos. Nós já protocolizamos semana retrasada e os projetos sanitários, né? Ligação de esgoto, né? Porque entendemos que a ligação de água e esgoto tem que ser feito juntos, né? Não convém você ligar a água e depois vir quebrar tudo para poder ligar esgoto. Mas não tem recurso para fazer os dois. Essa é a verdade. Por isso que nós estamos trabalhando, arrumando formas, tanto ao governo do estado quanto junto aos deputados federais e senadores que têm as emendas parlamentares, para que a gente possa antecipar esses recursos. Esse assunto ainda vai ter desdobramento aqui no Band Entrevista. Vamos fazer um intervalo rapidinho. Hoje o Band Entrevista recebendo o Adriano Zago, ele que é supervisor do escritório regional da Companhia de Habitação de Minas Gerais, a Coab Minas. Depois do intervalo, eu espero você. Oi, gente! Eu trago novidades para deixar a sua casa linda, linda. A Mari Móveis continua com as super ofertas de inauguração. Na compra deste roupeiro casal por apenas R$ 1.690 ou 12 de R$ 169, você ganha essa linda cômoda. Este confortável sofá retrátil e reclinável de 2,90 metros por apenas R$ 1.590 ou 12 de R$ 159. Vem correndo aproveitar! Mari Móveis, a melhor amiga da sua casa. Avenida Guilherme Ferreira, 920. O Cervejeiro Bebidas, 2 lojas em Uberaba. Quero agradecer a todos os colaboradores, fornecedores e clientes pela parceria em 2021. Um ano de muito crescimento graças a cada um de vocês, não é isso, Nelson? É isso mesmo. Desejamos a todos boas festas e um feliz ano novo. Cervejeiro Bebidas, vem pra cá. Empório da Carne aqui na João 23 oferece a você kits variados, feitos com carnes frescas que trazem a qualidade e economia que você merece. Tem tudo o que você precisa para suas comemorações, é isso, Bruna? É isso mesmo. O açougue gourmet que está sempre pensando em você. Empório da Carne, vem pra cá. Na Banca do Dinei do Mercado Municipal e Shopping Uberaba tem tudo para suas comemorações de final de ano. Castanhas, tábuas de frios, bebidas, kits e cestas natalinas e muito mais, Thiago. É isso mesmo. Venha até nossas lojas ou nos acompanhe pelas redes sociais. É no final de ano que nós temos as melhores promoções. Banca do Dinei, vem pra cá. E você que ainda não comprou o treino da sorte, corre que ainda dá tempo. Pega o celular, baixe o aplicativo porque tem sorteio especial de Natal com R$1 milhão em prêmios. Corre que ainda dá tempo, somente no quarto prêmio tem R$800 mil. Antes de pegar a estrada com seu carro ou picape, passe na Fialto Peças e Serviços. Direção, suspensão, freios, ar-condicionado, troca de óleo, alinhamento e balanceamento é na Fialto, não é, Serias? Isso mesmo, e tem preço especial de final de ano para revisão preventiva. Fialto Multimarcas, vem pra cá. Contemporâneo e Decorações, tem tudo para deixar o seu ambiente mais aconchegante. Cortinas, persianas, papéis de parede, todos automatizados, pisos vinílicos e laminados com o melhor preço do mercado. Né, Silvia? Isso mesmo, traga os seus projetos e suas ideias que temos o melhor para te oferecer. Contemporâneo e Decorações, vem pra cá. A
Aqui na Nossa Senhora do Desterro tem a JJR Materiais para Construção, uma loja novinha, ampla, com tudo o que você precisa para construir ou reformar. Aproveite as ofertas especiais de inauguração, não é isso, Sênia? Isso mesmo. Acompanhe nossas redes sociais e aproveite nossas promoções. JJR Materiais para Construção, vem pra cá! Oi, gente! Eu trago novidades para deixar a sua casa linda. A Mari Móveis continua com as super ofertas de inauguração. Na compra deste roupeiro casal por apenas R$ 1.690 ou 12 de R$ 169, você ganha essa linda cômoda. Este confortável sofá retrátil e reclinável de 2,90 metros por apenas R$ 1.590 ou 12 de R$ 159. Vem correndo aproveitar! Mari Móveis, a melhor amiga da sua casa. Avenida Guilherme Ferreira, 920. Band Entrevista de volta, hoje recebendo Adriano Zago, ele que é supervisor da Coab Minas, falando aí das políticas públicas de habitação aqui no estado, né, Vitor? E chama muito a atenção porque Uberlândia carece de conjuntos habitacionais, de moradias populares. A gente está vendo quantas invasões estão se proliferando pela cidade, não só em Uberlândia. A gente entende que, apesar da gente só ter esse escritório hoje regional funcionando em Minas, a demanda no estado deve ser muito grande. Mas foi interessante você citar, Adriano, a questão dos quase 6 milhões de reais em caixa. E também que muito se fala dos assentamentos. Não, eles chegaram lá, tomaram para eles e é do jeito que eles querem. Não, hoje eles estão pagando por isso. Quanto desses 6 milhões é do que os mutuários estão pagando? Como que está também a questão da inadimplência, adimplência aqui na cidade de Uberlândia? E quanto que realmente veio de aporte do governo estadual nesse montante todo para serem feitas essas obras de estruturas, que eu entendo que não são só para o Glória, né? São para as outras demandas também, né? Não tem aporte. Esses recursos são especificamente das prestações dos mutuários. O governo do estado não pôs nada desses números. A Coab apenas administra esse fundo. Então, desde 2018, que eles vêm pagando essas prestações, chegou-se, é certo que não é um valor, o mesmo valor para todos os lotes, isso depende da situação econômica de cada família, quem pode mais paga mais, aquele que pode menos paga menos, né? Então é feita uma avaliação socioeconômica para se chegar num valor... A Coab faz isso? De prestação. Aquele que paga mais, obviamente, vai levar menos tempo para poder quitar o seu lote. Essa foi a condição, inclusive, da regularização do Glória, de que o governo de Minas e a prefeitura não desapropriaria a área em favor da União. É que os próprios mutuários pagariam pela área, né? Então é bom destacar isso. Infelizmente, por conta da pandemia, cresceu-se muito a inadimplência, né? O que já está sendo resolvido, eu já estive em uma reunião junto à Associação dos Mutuários, porque existe, é bom destacar também, a Associação dos Moradores do Glória, que foi presidida ou ainda é presidida pela ex-vereadora Minéia, e tem a Associação dos Mutuários, né, que é presidida pelo advogado doutor Higino. Então, eu já estive em uma reunião com ele para que eles fizessem, já até fizeram, uma assembleia para apresentarem uma proposta de renegociação dessas dívidas, que ficaram aí durante a pandemia sem pagar, né? Muitos ali trabalham de maneira informal, não têm carteira assinada e não puderam pagar essas prestações, principalmente no tempo de pandemia, que isso dificultou muito. Mas o nosso objetivo é retomar esses pagamentos, né, agora já a partir de janeiro, fevereiro, né, e negociar esses pagamentos que ficaram pendentes, porque é por meio desse recurso que será feito a infraestrutura. Então há um interesse por parte da comunidade em acertar o quanto antes isso, para que a gente acelere essa infraestrutura. E eu quero repetir, porque isso é importante. Se a gente esperar o pagamento dessas mensalidades, dessas prestações, isso pode levar muitos anos, né? Nós vamos trabalhar, o governo não prometeu nada nesse sentido, mas já passou para a sua equipe econômica avaliar essa possibilidade de aportar recursos, né, para
antecipar essa infraestrutura. Porque hoje, a exemplo de 2018, 2019, que nós não estávamos em pandemia, tínhamos uma receita dessas prestações na casa de R$200 mil. Então a gente pode até tentar, isso também já está sendo estudado pela Coab, um empréstimo junto ao BNDES, ao BDMG, do Banco do Estado de Minas Gerais, para poder fazer um financiamento e com o recurso dos próprios moradores, você pagar esse financiamento mensalmente. Então o mutuário, ele paga a prestação lá do imóvel que ele tem direito e com esse dinheiro, a Coab, ela dá essa contrapartida de infraestrutura. Esse dinheiro que vem, você está falando dessa inadimplência que é considerável, esse dinheiro também parte vai para o município para que ele possa a Coab dar a contrapartida dele? Não, nada vai para o município. O município tão somente ficou responsável pelos equipamentos públicos, né, que na hora que o bairro estiver pronto para receber esses equipamentos, eles vão fazer. Agora, lembrando, a prefeitura tem uma grande responsabilidade, porque nós estamos falando de cidadãos uberlandenses que residem no município. Então não quer dizer que a prefeitura não tem responsabilidade. Esses moradores estão nas creches, esses moradores estão nos postos de saúde, nas UAIs, estão nas escolas. Então a prefeitura tem responsabilidade e isso, de alguma forma, também onera os cofres públicos. Então a prefeitura, eu não estou aqui dando provas que não há uma disputa político-partidária, a gente não pode falar que a prefeitura não faz nada, isso não é verdade, né? Porque os moradores ali estão recebendo, que é um direito deles, todos esses serviços públicos. Até porque o relacionamento município de Uberlândia e governo do estado é muito próximo. O governador Zema, prefeito Odelma, eles caminham juntos, né? Sim. Eles estão direto juntos e anunciando investimentos, anunciando grandes coisas. Agora eu queria falar justamente sobre essa questão do governo Zema. Nós vimos a devassa que foi feita nos cofres públicos de Minas Gerais nessa última década, dívidas astronômicas, atrasos de salário dos servidores públicos por anos. E como que foi que o governo Zema pegou a política habitacional? Como que da passagem de Fernando Pimentel para Romeu Zema foi vista a questão da Coab, a questão da política de habitação, construção de casas para famílias mais carentes no estado e em que nível de prioridade está isso até o fim, pelo menos, deste mandato do governador Zema? Você destacou um déficit gigantesco nas contas do estado, né, que ainda não foram solucionados, sanados, e aí a questão de prioridades, não que o governo não tenha prioridade na questão habitacional, a questão não é isso. O que é mais urgente? Foi um compromisso do governo que o servidor público voltasse a receber em dia, né? Demorou-se um tempo, mas esse tempo chegou, né? Mais ao final do seu mandato, mas chegou, né? Já é um ponto positivo. Pandemia no meio e tudo mais. Ponto positivo. O presidente atual da Coab, o Weber, assumiu recentemente, eu assumi há um mês e ele assumiu há 3, 4 meses atrás. Então, a diretoria da Coab também é muito nova. E há um compromisso do governo do estado, o presidente da Coab pediu esse tempo ao governador para que nós mostremos a viabilidade da Coab. Então, semana passada, inclusive, nós tivemos uma reunião de planejamento. E aqui até um ponto, muito obrigado, eu me lembrei disso agora, para poder desmentir algo que foi colocado lá no Glória, né, de que a Coab iria fechar, né? Não tem essa conversa. Nós fizemos um planejamento na semana passada para 2022 e 2023, em que nós mostraremos, né, já no ano que vem, a viabilidade da Coab para o governador dentro do que eu falei anteriormente, dessa parceria público-privada, para que a Coab possa voltar a construir moradias populares, né, juntamente com a iniciativa privada, né, para poder, juntamente com o programa do governo federal, a Casa Verde e Amarela, nós diminuirmos esse déficit de moradias, inclusive em Uberlândia, que passa de 50 mil pessoas cadastradas no programa habitacional da prefeitura. Só em Uberlândia? Só em Uberlândia. Uberlândia é um déficit de 50 mil famílias. Aí eu te pergunto, Zago, estamos aí às vésperas de uma eleição para governador, para presidente, nessa janela de tempo aí. Você acredita que a coisa vai andar, vai ser célere, até justamente para aproveitar o momento, ou não?
vamos esperar o resultado das eleições? Ou vai vir coisa eleitoreira por aí? Do governo Zema eu não acredito nisso, né? Porque pelo que a gente acompanhou até aqui, ele diferencia isso muito bem, né? Essa questão política, inclusive ele não é muito dado a isso. Tanto é verdade que não quis vir nem falou que não dá posse, né? Eu tomar posse, o presidente da Coab veio e muito pé no chão, né? Então, o tempo é muito curto, né? Agora, os estudos que estão sendo feitos, as conversações com as empresas que têm interesse em fazer essa parceria público-privada com o governo do estado, se a gente conseguir concretizar isso o ano que vem, né, isso pode ser anunciado, né? Mas por hora não tem nada certo para a construção de novas moradias. Sei que a cabeça do senhor, claro, agora está na Coab, mas o senhor é candidato no ano que vem na eleição? Pretendo, né? A maioria das pessoas que convivem comigo, que conhecem o nosso trabalho, a nossa intenção é sair candidato o ano que vem para deputado federal. Mais um anúncio de pré-candidatura aqui no Band Entrevista. Recebemos recentemente o ex-ministro Aldo Rebelo, que também colocou o nome dele como pré-candidato à presidência da República. Band Entrevista está movimentado, hein, Vitor? Pode botar as tarjinhas de exclusivo sempre aqui na tela. Exatamente, mas aí eu lhe pergunto, dentro dessa possibilidade, a sua bandeira, uma das bandeiras seria a habitação? O trabalho, a gente não pode falar que a gente nunca trabalhou nessa área, né? Porque enquanto vereador a gente sempre esteve disposto a ouvir esses moradores, várias manifestações de moradores do Shopping Park, que a gente acompanhou bem de perto, que foi no ano de 2009, um dos primeiros programas do programa Minha Casa Minha Vida, a questão dos assentamentos que era pauta na Câmara de forma recorrente, e do próprio Glória, né, que por diversas vezes estiveram na Câmara. Eu diria para você que, a exemplo da educação, né, da saúde, a habitação é pauta de primeira hora, né? Então, um candidato que falar que não tem habitação como uma das suas bandeiras, uma das suas defesas, seria até ilógico dizer isso. Então, tenha certeza que a gente continuará trabalhando em prol da moradia para aqueles que mais precisam. Inclusive, uma das bandeiras do senhor enquanto vereador foi a questão, inclusive também foi discutido pela Câmara, a questão da isenção do IPTU para boa parte dos imóveis com até 70 metros quadrados, não foi? Na verdade, Hugo, o que nós fizemos foi defender o que já existia. A isenção... Que era cobrado, não era? De imóveis até 70 metros quadrados já existia, já tinha uma lei garantindo esse direito a esses contribuintes. Ocorre que a Prefeitura, por 2 ou 3 vezes, alegou que houve um erro na emissão de carnês de IPTU para esses moradores. Eu não acredito que seja um erro. Uma vez vá lá, mas a segunda, a terceira, não. Aí foi preciso a gente ingressar com uma representação junto ao Ministério Público para que cessasse essa cobrança. Eu costumo dizer aqui que a nossa pauta está longe do fim, mas infelizmente o nosso tempo está finalizando. Em nome do Grupo Bandeirantes da Band Triângulo, quero agradecer a sua presença aqui no Band Entrevista. Eu agradeço, Bagnete, pelo espaço, a gente poder informar a população desse trabalho. A gente é muito cobrado nas ruas por conta dessa questão da moradia, mas como fiz até aqui, muito transparente, dizendo o que de fato está acontecendo, a intenção nossa, trabalho, esforço com a presidência da Coab, a diretoria executiva, da gente voltar a fazer moradias populares, e eu espero que a gente consiga fazer isso, mas por hora a gente tem esse desafio do Glória, que é fazer essa infraestrutura o mais rápido possível. E eu estarei sempre à disposição da Band e de vocês. Obrigado. Vitor Albergaria, obrigado pela participação mais uma vez. Eu que agradeço, Ricardo, agradeço o Adriano, desejar bom trabalho na Coab e a todos de casa também que acompanharam essa conversa. É isso aí, Band Entrevista de hoje ficando por aqui. Hoje recebendo Adriano Zago, ex-vereador de Uberlândia por 3 mandatos e atualmente supervisor do escritório regional da Coab Minas, falando aí então da questão habitacional no estado. Nos encontramos no próximo Band Entrevista.